Sejam muito bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje eu estou aqui com um grande expert, Vitor Oliveira. Vitor, muito bem-vindo ao nosso podcast. Modo, muito obrigado. Um prazer estar aqui, estou muito contente para bater um papo com uma pessoa que tem muito conhecimento do mercado imobiliário. Se a gente bater um papo 5 minutos aqui antes de entrar no podcast, e cara, minha cabeça já começou a ferver, acho que o episódio promete. Bora então, meu irmão, vai ser muito bom. Pessoal, o Vitor, hoje muitas pessoas já veem ali, ele é um cara bem sucedido, um cara que tem uma turma muito forte, né, um grupo muito forte, né, uma comunidade que ele fez com o talento dele. Mas, Vitor, você começou assim bem sucedido, começou de cima, como você começou? Fala aí, meu irmão. Cara, vou começar do começo. Eu trabalho com imóveis de leilão. Isso veio para mim através do meu pai, tá? Meu pai, ele trabalhava numa empresa, era estatal, depois foi privatizada de energia elétrica, e chegou perto ali dos seus 50 anos, como acontece com muitos. Ele nem era de diretoria, mas era de gerência, mas isso é muito comum. Chegou aos seus 45, 50, o pessoal manda embora, contrata um mais novo, mais qualificado, com mais, enfim, mais bagagem, menos experiência, mas mais currículo. Normal. Vida corporativa. Só que o que aconteceu? Ele precisava pagar as contas em casa. Ele recebeu uma boa rescisão, e aí ele se deu conta, a gente morava em Guarulhos, e ele se deu conta de algumas possibilidades. Ele precisava rentabilizar aquele dinheiro que ele recebeu da rescisão e botar comida na mesa. Sustentar eu e minha mãe tinha o emprego dela, mas não era suficiente. O que ele fazia? Ele falou assim, se eu construir para vender, eu não tenho conhecimento. Até escolher um certo terreno, até acertar na construção, até construir, até vender, eu posso demorar 24, 30 meses não tendo conhecimento. Esse caminho ainda pode ser pior. E aí, em Guarulhos, na entrada da cidade, em uma das entradas da cidade, tem um leiloeiro muito famoso chamado Sodré Santoro. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, cara. Já ouvi. Muito conhecido por carros, por veículos, automóveis. Mas ali chamou a atenção dele num negócio. De vez em quando aparecia um ou outro imóvel. E ele foi. À época, os leilões eram presenciais. Eu tinha 13, 14 anos, por aí, quando ele começou. E ele é formado em administração. Sempre trabalhou em cargos normais, não era nada técnico-jurídico. E ele foi numa necessidade, literalmente, de louco, sendo muito sincero, de maluco, porque a legislação era totalmente diferente. Não era favorável ao business, ao negócio. Ela era bem desfavorável. Os entendimentos da jurisprudência, né, dos juízes, eram muito desfavoráveis aos arrematantes à época. E ele foi de doido e fez a sua primeira arrematação. Cara, deu muito certo. Caramba, então seu pai, ele saiu ali, o leilão já está enraizado da sua vida há muito tempo. Muito tempo. E seu pai, então ele saiu do cargo ali que ele tinha, aí uma situação de administrador de empresas, um cargo ok, ganhando ok, né? Então ele, pensando uma renda para a família, né, pensando em ter ali para que aquele dinheiro ele multiplicasse aquele dinheiro ao longo do tempo, ele entrou no leilão. E aí, hoje, né, eu falo também para o pessoal, Vitor, hoje está muito fácil, cara. Hoje tá fácil. A informação é muito fácil, cara, muito fácil. Quando eu comecei meu primeiro CNPJ há 20 anos atrás, eu tinha 18 anos, quando o meu primeiro CNPJ, 18 anos, cara, não era tão simples assim, não. Era mato, cara. Você tinha que cortar mato. Cara. Eu lembro que eu vi assim, como que é um diferencial que eu posso ter ali naquele momento. O diferencial que eu vi, o pessoal não fazia maquete eletrônica, mas não vou ficar entrando no detalhe do meu negócio. E aí eu criei um diferencial ali e pronto. Mas hoje é muito mais fácil. E o seu pai, nesse tempo, então, ele foi lá e foi com a cara e coragem. Cara, ele foi de doido, assim, sendo muito transparente. Foi de doido, deu de maluco. Porque, assim, olhando agora com o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, a gente olha para aquele momento, um momento assim de... Deu sorte? Ou deu certo? Foi uma bênção aquilo. Foi uma bênção. Por quê? Ele pegou 80% do dinheiro que a gente tinha de reserva, que era uma parte da rescisão, outra parte do dinheiro que tinha em casa, enfim, e empatou num imóvel que ele não sabia como desembaraçava, que ele não sabia o que ele tinha que fazer, ele só colocou na cabeça o seguinte: o imóvel tá pronto. No pior, e ele tinha visto, isso no mínimo ele viu. A época ele viu que estava desocupado. Ele falou assim, cara, tá pronto. Se eu dar uma reforminha,
coloco para vender no máximo em 2 meses. Um house flipping. Fazer um house flipping. Nem tinha esses nomes chiques na época, né? Reforma. Em inglês, imagina falar em inglês. E ele pensou nisso. Hoje, ele me contando, ele fala assim, cara, eu pensei em segurança e celeridade. Porque não há nada mais seguro do que o mercado imobiliário. Para quem não tem muito conhecimento técnico, às vezes, sobre investimentos, não há nada mais seguro que o mercado imobiliário. E eu pensei, construindo eu vou demorar muito tempo. No leilão eu tenho menos, eu preciso do dinheiro para pagar a conta. Curto prazo. É curto, eu precisava de um não era curtíssimo prazo. Confesso que nem sei se isso isso se verifica na prática hoje em dia, mas esse foi o insight que ele teve. O insight que ele teve naquele momento. Foi uma necessidade versus uma vontade de fazer a coisa acontecer muito grande. Ele falou, cara, vou tentar. E deu muito certo. Quanto tempo que ele levou para vender esse Cara, 7 meses, mais ou menos. Foi rápido até. Foi rápido. É. Para um imóvel que eu tenho 6 a 12 meses para você vender, foi rápido. Foi rápido. Entre reformar e vender. Entre arrematar, reformar e vender 7 meses. Então, foi legal. Foi um prazo bem curto. E daí, desse imóvel, quanto tempo que ele levou para pegar o segundo? Ele continuou nesse ritmo? Então, aí foi muito divertido. Porque o que acontece? Meu pai não tem formação jurídica, ele é administrador de empresas. Ele fez umas especializações em gestão e tal. Mas jurídico, nada. Não sabia nada. Nada. Chamava de despejo, sendo que não é nem despejo, é emissão na posse. Então, assim, zero técnica jurídica para fazer a arrematação. O que não é um problema. Mas naquela época, porque a lei era diferente, era um problema. Hoje não é, mas era um problema lá atrás, tá? Porque em 2015 teve uma alteração na lei que trouxe muita segurança para os arrematantes, que foi uma alteração promovida no Código de Processo Civil. Mudou muita coisa, mas basicamente deu o lugar do arrematante aquele que ele merecia, né? Um lugar de prestígio. Porque no final do dia, vamos supor, bateram no meu carro hoje. Acabaram de bater no meu carro antes de chegar no podcast. Se a pessoa não tiver dinheiro para consertar, o que vai acontecer? Eu tenho que entrar com um processo, vou ter que penhorar algum bem dela, esse bem dela vai a leilão, e um arrematante, vamos supor, ele ali arrematou o imóvel, ou seja, ele botou dinheiro numa relação que não existia dinheiro. Então ele tem que ter prestígio, porque ele resolveu a minha vida, resolveu a vida do devedor e resolveu a vida do juiz. Ele não tinha que ser visto como uma pessoa que está ali ruim, oportunista. E essa era a visão que tinha antigamente. Mas depois que ele fez esse primeiro, ele logo foi atrás do segundo, terceiro, o quarto. E aí que eu entro na história. Demorou um tempo, até o quarto, quinto, sexto, eu já estava com mais ou menos uns 19 anos. E eu estava trabalhando com ele nisso, né? Tava ajudando ele, vai ali, compra um negócio, vai ali, cuida da obra, fica com o pedreiro, não sei o quê, papapá. Beleza. Mas com 19 anos, ele já tinha ali mais de 10, os amigos dele começaram a se interessar. Eu com 19, né? Ele começou quando eu tinha uns 13, 14. Uns 6 anos mais ou menos. Em 6 anos, 10 arrematações. Legal. O ritmo mais do que uma por ano. Então, o ritmo era totalmente diferente, né, na época. Ele não tinha muito conhecimento de várias coisas que nós temos acesso a hoje. E os amigos dele começaram a se interessar. Porque para pensar. Os colegas de trabalho dele, pessoal, sempre trabalhou CLT como ele e tal, tinha seus investimentos, às vezes construíam suas casas, construía casa para aluguel, comprava uma casa na praia e tal. Começaram a perceber que ele comprava e vendia casa, comprava e vendia casa, comprava e vendia casa. Como? Aí que chegou a minha figura. Quando perguntou o como, meu pai teve a ideia e falou assim, e se a gente pegar o dinheiro desses meus colegas, arrematar e ganhar uma comissão? Prestar um serviço, uma consultoria. Prestar um serviço, uma consultoria. Legal. Honestamente, certamente esse serviço já existia, mas assim... Nossa, pra localizar isso, cara... Da onde ele tirou, assim, de onde? Qual que foi a premissa? Na cabeça dele, ele falou assim, vou fazer a figura de um corretor de leilão, mesmo sem ter crescer nada, porque não precisa. Ele falou, cara, vou fazer essa figura, porque se o corretor ganha vendendo os imóveis dos outros, eu posso vender um serviço, que é aquele cara que quer comprar um imóvel mais barato, eu acho para ele desembaraço, está resolvido, e ganha uma comissão. Caramba, então seu pai viu ali uma oportunidade de negócio. De, por exemplo, falou assim, ó, cara, olha, eu já faço isso, meus amigos estão interessados por isso, eles não sabem como fazer isso e às vezes eles não têm tempo para fazer isso,
Porque aí, no caso, seu pai, ele começou a vender tempo, na verdade, pros amigos dele, né? Que Isso. é o principal ativo que a gente tem, né? Eu falo muito pras pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, quando eu pergunto, qual que é o seu principal ativo? A maior parte das pessoas falam, minha família. Aí eu falo, cara, não é. Aí ele falou, mas como assim não é? Porque é o seu tempo. Se você não tiver tempo, você não cuida da sua família. Por exemplo, imagina só, o tempo esgotou do Silvio Santos, não esgotou? Esgotou. Ele, pelo menos aqui nesse plano. Né? Então, quem acredita em outras vidas, enfim, como eu acredito em Deus e tal, enfim, acredita em outras coisas. Mas aqui nessa terra, o tempo dele esgotou. Então, ele não tem mais tempo para cuidar da família. Então, o seu pai estava vendendo tempo para as pessoas ali, e aí ele colocou um FII em cima desse tempo, colocou uma porcentagem em cima desse tempo para ele vender. Legal, cara, muito bacana. Ele primeiro vendeu tempo para ganhar dinheiro, para que com esse dinheiro ele comprasse tempo. Exato, porque comprou mais tempo. O que é natural. Natural. E aí ele teve essa ideia. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5. Começou a fazer, cara. Consultorias. Uma salinha comercial para ele, para atender. Começou a fazer. Legal. E aí, evidente, depois de tantos anos, ele já tinha uma bagagem jurídica melhor do que vários advogados, porque ninguém vivencia. Por exemplo, na faculdade de Direito, eu sou formado em Direito, sou advogado, a gente não aprende absolutamente nada sobre leilões. Quiçá sobre Direito Imobiliário, que é muito pouco na faculdade de Direito. Então, ali no final, ele acabou virando quase como um rábula. O que é um rábula? Um cara que aprendeu da prática. Uhum. Ele foi fazendo e estava dando certo. Uma outra coisa dava errado? Evidente. Sim. Assim como dá hoje, normal. Qualquer Faz coisa. parte do business. E dar errado às vezes, precisa contratar um advogado, fazer emissão na pós, enfim. Mas ele deu conta do negócio. E aí chegou no momento que era o seguinte, o que você, Vitor, meu filho, o que você quer fazer? Já com seus 19, 20, 21? 18 para 19. 18 para 19. O que você quer fazer? Porque eu tive um ano que eu fiquei afastado, estava doente, não entrei direto na faculdade, então fiquei pensando, o que eu vou fazer? Meu pai tem um negócio que ele começou a sustentar a família e aí começou a crescer esse negócio. Para amigo assim, que ia no churrasco em casa, me chamava de pivete desse tamanico assim, porque eu conhecia, era o tio, sabe, esse tio que visita. Sei. Então, falei, cara, e se eu estudar direito e me aprofundar? Porque ele sempre reclamou que precisava de um advogado para algumas coisas, precisava de alguém mais técnico para algumas coisas. E se eu estudar direito e me aprofundar e começar a trabalhar com ele? Pois bem, fui estudar direito, mas nem tudo era belo. Como o dinheiro da empresa estava travado, ele sempre ficava rodando e às vezes para sustentar muito imobilizado, a casa, né? Muito imobilizado, a gente não tinha um fluxo de caixa muito alto para ficar pagando faculdade. Mensalidade cara. Então, o que ele pensou? Ele falou assim, cara, vamos te alavancar na faculdade. Olha que loucura isso. Faz FIES. A gente conseguia comprovar uma renda baixa, aí por magia contábil, a gente fez FIES. Fazendo FIES, eu tinha que pagar R$400. Eu trabalhava com ele no começo. E eu conseguia pagar a faculdade com muita tranquilidade. E comecei a desenvolver. Até que ele me deu, de graça, o primeiro cliente dentro do escritório, dentro dessa consultoria que ele tinha. Ele me deu o primeiro cliente para tocar sozinho. Inclusive, o filho dele é meu amigo até hoje, que trabalha comigo na empresa hoje, tá? O filho dele. Ele viu ali nesse momento, ele pegou aquele momento, aí falou assim, ó, Vitor, tem aqui uma oportunidade, pega o seu primeiro cliente, tem esse cliente aqui para prestar o mesmo serviço que ele prestava, é isso? Exatamente. Você modelou o mesmo formato de trabalho, porque tá ali, né? Já estava na mão. O que ele fez foi basicamente, é a nossa empresa, só que você vai tocar esse caso sozinho. Legal, é como se fosse um braço, como se fosse uma spin-off da empresa, mas dentro da empresa. Exatamente. Aí você virou um intraempreendedor ali dentro da empresa. Exatamente. Então toca sozinho esse cliente. 19 anos. Até hoje eu não sei como é que ele teve coragem de topar. Eu fazendo tudo. O filho dele hoje trabalha comigo. Mas 19 anos você não estava nem formado ainda. Não. 19 anos, você estava começando a faculdade. Caramba, que legal. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Nossa. E eu peguei meu primeiro cliente, evidente, por conta da indicação do meu pai, que evidente também estava supervisionando tudo que eu estava fazendo. Mas ele falou, toca sozinho. Se tiver algo estranho, eu entro na jogada. Eu entro na jogada e te ajudo. Legal. Mas toquei sozinho. Fizemos. Levantei meus primeiros... Foi por volta de R$40 mil. Uma boa grana, bom dinheiro. Uma boa grana. Dinheiro. Com 19 anos, cara, com 19 anos, 40, assim,
Você fala, pô, é Aí dinheiro que tá de um o carro, problema. né, cara? Aí que tá o Vai lá e problema. Eu dei aquela surtada. Ele falou, cara, nunca vi essa grana Tô aqui. rico, Tô velho. rico, nossa. Tô rico. Eu dei uma surtada. Porque eu ganhei 40 conto. Pô, vou ser o gostosão da faculdade, cara. Vou. Vou ser o cara. Quem ganha isso? Estagiário ganhava quanto? R$1.000 por mês? Poucos reais por mês. 40 meses de trabalho comparado com os coleguinhas de sala. Eu falei, o quê, cara? Num negócio só, né? Num só, tô lindo, tô bem demais. E aí ele foi muito generoso de deixar o dinheiro todo comigo, mas foi assim, uma burrada da parte dele também. Que eu torrei o dinheiro em um mês. Nossa, velho. Saiu comprando roupa, comida, vai pra tudo quanto é canto, balada. Cara, não sei te dizer, sendo sincero. Gastou. Tipo assim, eu não tenho nada daquela época. Caramba, meu. Eu não comprei nada que esteja comigo até hoje. Entende? Uma coisa que duradoura, um relógio bom, nada. Não, cara, nem se você te falar assim, cara, você comprou um sapato social, um terno. Não. Eu não sei no que eu gastei. Eu não tinha controle, não tinha educação. É que a gente não tem maturidade, né? Zero. Quando a gente tá, por exemplo, que nem eu também, quando eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, limpando o chão de loja de material de construção. Depois fui estoquista, vendedor, comprador, gerente, sócio, enfim. E foi criando minha jornada, né? Mas eu lembro quando eu saí da faculdade, quando eu tava terminando a faculdade, na verdade, já fiz meu primeiro projetinho que eu não podia assinar, porque não era formado ainda, né? Mas quando eu saí da faculdade, eu lembro quando eu peguei meu primeiro contrato, putz, eu tinha uns 6 meses de formado, peguei meu primeiro contrato de mais de R$1 milhão, né? E aí, assim, eu lembro, cara, eu ficava olhando assim, ó, o contrato, R$1 milhão e poucos reais. Meu pai nem sabia. Porque eu tava ainda na empresa do meu pai, né, prestando serviço pra ele também, né, mas peguei esse cliente por fora, mas tanto que criou o maior ciúme deles, assim, porque ele, meu tio, enfim, é outra história pra outro papo, né, mas eu lembro, ficava olhando assim, R$1 milhão e poucos reais, aí foi meu primeiro carro importado que eu comprei, aí eu comprei o carro importado e eles acharam que eu tirei do caixa, cara, da empresa pra comprar o carro, isso deu uma puta de um rolo e tal, e depois eu acabei saindo da empresa, eu pedi pra sair, meu pai falou, não, Romulo, não sai, eu saí, falei, porque tem coisa que não entra na minha cabeça. Atrito. Então, enfim, vida que segue. Mas eu falei, eu prefiro continuar com meu pai do que ficar com meu patrão. Então, eu continuo com meu pai. Ele é meu pai, acabou. Né? Mas assim, quando a gente olha e fala assim, porra, meu. Mas eu fiz uma conta. Falei assim, ó, nesse contrato eu vou ganhar uns 300 conto, nesse contrato, né? Pô, era muita grana. Recém-formado, eu ganhava 2.500 por mês. Tá maluco? Eu ganhava 2.500. Aí vi 300 conto de lucro num negócio. Aí eu fui lá, comprei um carrinho mais usado, tal, comprei um carrinho lá. A dinheiro de hoje é uns 150 pau, 200 pau, né? Mas na época era 68 mil reais, né? Então, a gente tá falando de uns 10, 11 anos atrás, né? Aí eu falei assim, cara, poxa, tô aqui. Mas eu não era de zoar muito. Tô bem pra cacete. Aí meus amigos falaram, caramba, Romulo, como você comprou esse carro aí, não sei o que lá. Eu falei, cara, porra, fiz isso aqui. Mas aí foi o primeiro de muitos. Eu lembro também o primeiro contrato de 4 milhões de reais, meu primeiro de 30, meu primeiro de 40, o primeiro de 100. Aí você fala assim, cara, é tem dinheiro. Tem uns marcos que são bizarros. Só que assim, Vitor, sabe o que acontece? Só que depois a gente vai pegando maturidade, sabe? O primeiro, eu falo também a mesma coisa, cara. Aí você torrou e aí você falou, e agora, cara? Cara, eu acho, sinceramente, que eu torrei em besterol, assim, tipo comida, bebida. Não era muito de balada, nem nada desse tipo de coisa. Mas você achava que, tipo, logo nos meses seguintes você ia pegar outro? Cara, eu não sei o que eu não achava isso, eu não sei o que eu achava. Eu achava que o dinheiro era infinito. Não tinha visão de futuro, né? Não tinha nenhuma perspectiva, porque assim, as coisas em casa estavam ok, mas olha que me perdoe a expressão, mas olha que burrice, né? Que se eu pego metade desse dinheiro, pago uma parte da minha dívida do FIES, tudo bem que financeiramente a conta nem faz sentido, porque é 3%, mas pelo menos eu tinha pagado uma parte. Não tinha evaporado, não comprei nem carro, evaporou, gastei tudo. E aí a coisa deu um problema. Aí eu tive um problema, porque ele ficou extremamente decepcionado. Eu ia até falar uma palavra um pouco pior. Ele ficou bem daquele jeito, né? Pé da vida. E acabou. Não vou te dar mais cliente. Tá não certo. Vou te dar mais cliente, cara. Não vou. Você não tem capacidade pra gerir. Você acabou de ganhar o dinheiro. Você acabou com o seu dinheiro. Nossa. Você acabou com o seu dinheiro. Você podia ter botado na empresa e a gente arrematado, feito alguma coisa. Você podia ter usado isso pra, sei lá, guardar dinheiro pra você fazer uma pós no futuro. Não sei. Cara, mas eu tomei aquela esculhambada de pai pra filho, não era nem de... Mas assim, uma esculhambada que eu achei que eu era o pior ser humano de todos. Aos 19, tendo torrado todo o dinheiro em bagunça. E aí ele não me deu mais nenhum cliente. Aí você teve que procurar seus próprios clientes. Aí eu tive um problema. Eu entrei num espiral muito negativo. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa que eu não tenho
eu não consigo tomar conta do meu dinheiro, eu preciso de previsibilidade, eu sei que eu tenho que ganhar X, eu tenho que ser estável. Tá sentindo onde vai esse Funcionário público. funcionário público? Entendi. Falei, cara, eu tenho que ser estável, eu tenho que ganhar aquele X, eu tenho que ter controle exato do que entra, do que sai. Funcionário público. Porque daí, né, você tem um ponto bom do funcionário público, que é a estabilidade. E você tem um ponto ruim do funcionário público, Que é a estabilidade. que é a estabilidade. O concurso público, ele te dá... Ele tem duas portas, né? Ele fecha a porta da riqueza E da pobreza e também. da pobreza. É. Só que você tem que aceitar que você vai estar nesse meio. E o que aconteceu? Você não vai passar fome. Exatamente. Comecei a estudar para concurso. Passei por um concurso de escrevente técnico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cara, ainda assim comparado, e olha sempre a métrica comparativa, como ela é péssima. Se você tem uma métrica comparativa na sua vida, elimine isso agora, tá? Que se comparar com os outros é pedir para você ser infeliz. Compare-se consigo mesmo, sempre. Porque eu me comparava com os outros coleguinhas de sala. Os caras ganhando 1.500 por mês, trabalhando aqui nem uns... Aí você ganha 3, 4, 5. O cara ganhava 4, 5, e aí podia ainda subir para um cargo de 7. Eu falei, cara, Tô bem. O que aconteceu de novo? Tô bem. Só que o que acontece? Eu passei, mas eu não fui nomeado naquele momento. Demoraram 2 anos e meio. Caramba. Acima do prazo constitucional, inclusive. Tem toda uma discussão jurídica sobre esse concurso específico do Tribunal aqui de São Paulo. Porque ele era válido por 1 ano e renovável por igual período, né? Ficou 2 anos e meio até me chamar. Tem toda uma discussão, mas nem vou entrar nesse mérito. O que aconteceu nesses 2 anos e meio? Cara, tem que trabalhar. Eu passei num concurso que vai me dar uma puta estabilidade, uma puta grana. Mas daqui 2 anos e pouco. Eu não sabia que era 2 anos. Você pensava que eram 6 meses, 1 ano? O histórico do concurso era chamar assim. Na sequência. Na sequência, eu falei, cara, tô bem demais, tá, daqui uns 2 meses tô bem, vai ficar todo mundo orgulhoso, eu vou estar orgulhoso, vou comprar um carro, queria comprar um Mini Cooper. Olha a cabeça do cara. Olha a cabeça do cara. Não chamou. E aí meu pai, sabiamente, não ficava me dando dinheiro. E eu acho que ele foi muito acertado, porque ele me deu uma oportunidade, eu que joguei fora. Eu que joguei fora, né? Eu tô rei. Ele não me dava dinheiro, ele não me dava chance de trabalhar com ele. De onde eu arrumava dinheiro? Fui estagiar. Pra ganhar 1.500. Pra ganhar 1.500, igual 2.000 reais, igual aos amigos. No escritório de advocacia e tal. Foi muito importante, porque a advocacia, ela é uma profissão muito dura. Especialmente aqui na Faria Lima, em São Paulo. Faria Lima, Juscelino Kubitschek, nessa região. É uma profissão muito dura. É uma profissão extremamente exigente. Eu diria assim, que me formou profissional de fato foi ter trabalhado como estagiário lá. Antes eu era só um moleque de faculdade que, cara, tinha dado uma bela... Sorte. 2 sortes na vida, que uma foi aquela primeira, a segunda foi passar num concurso. Mas ali moldou o caráter, engrossou a pele, sabe? Eu entendi sobre a importância de prazo, senso de urgência, cobrança, hierarquia. São coisas que hoje, para mim, fazem muito sentido e são muito importantes na minha vida como empresário. Só que eu apanhei demais. E não ia resultado, porque a minha profissão, o advogado, se tiver algum advogado assistindo aqui, cara, é uma profissão que ela é uma profissão triste. Por que é uma profissão triste? Se você balançar uma árvore, cai 500 advogados nessa árvore. Tem muita gente, né, cara? Tem muito advogado. Por mais que você seja especialista numa área, excelentes escritórios no currículo e tal, você não vê dinheiro no curto médio. Você não vê dinheiro. Você vê dinheiro no longuíssimo prazo, que é quando você está numa carreira, você está 50, 60 anos, dono do seu escritório, aí você começa a ganhar um bom dinheiro. Antes disso, cara, até seus 40 é modo sobrevivência, survival. É survival, modo sobrevivência. Principalmente se você seguir nesses grandes escritórios aqui na região da Zona Sul de São Paulo. E eu vi um rapaz que trabalhava no escritório comigo, que ele era um advogado sênior, ele ganhava seus 15, 16, eu falava, cara, o cara é muito... Porra, bem pra caramba, Bem né? pra caramba, só que eu não tinha feito a conta, né? O cara, 45, e ele pediu pra sair pra abrir o negócio dele, o escritório dele.
Meses depois, eu ainda lá no escritório, ele falou, pô, não sei o que, o escritório tá bombando, tô ganhando 4 vezes mais do que eu ganhava. Aí tá ganhando uns 40, 50 pau por mês. Aí me acendeu a chama de novo. Peraí, meu pai ganha uma bala fazendo o que ele faz. Por que eu não faço isso também? Tô dentro do meu escritório, sócios confiam em mim, tem cliente aqui que a gente pode vender internamente para os próprios clientes. Vou dar a ideia. Cara, dei a ideia, sendo um estagiário. E aí, tenho que agradecer muito a um ex-chefe meu, que, cara, comprou a ideia. Evidente, usei todos os casos do meu pai para vender a ideia, né? Ó, teve esse aqui, olha só quanto ganhou ali. Mas vendi a ideia. Falei, olha, eu tenho o conhecimento técnico para prestar esse serviço. Evidente, você pode... Todos os sócios podem revisar, mas eu tenho o conhecimento técnico. Deixa eu apresentar essa proposta para um cliente. E ele era um sócio... Existem 2 tipos de sócio no escritório de advocacia. O sócio de capital e o sócio de serviço. Então, ele era um sócio de serviço, um sócio menor. Ele pegou um cliente dele pequeno e falou, então vamos ofertar para ele juntos. Cara, eu devia ter seus 22, por aí, 23, mais Novão ou menos. ainda. Novão. Vamos apresentar junto. Então, assim, muito travado, tal, ele que praticamente vendeu o negócio, mas saiu o primeiro cliente. Você criou a estratégia. Criei a estratégia. E aí teve uma pessoa ali com um brand um pouquinho maior que o seu, Exatamente. que foi lá, apresentou para um cliente, porque ele tinha um networking com essa pessoa também. Ele já era cliente já dele. era cliente, o cara confiava nele, né? E aí daí deu oportunidade pro Vitor mostrar para essa pessoa também aquele modelo. Por mais que ele capitaneou aquilo ali também, aí vocês devem ter rachado alguma coisa, talvez. Não. Eu ganhei o meu salário. Eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei o meu salário. O dinheiro foi pro escritório. Ah, o dinheiro foi pro escritório. O dinheiro foi pro escritório. Eu não ganhei nada. Caramba, então você deu a ideia para virar um business dentro do escritório. Um business dentro. Eu fui intraempreendedor dentro do escritório. Eu falei, ó, a gente tem... Porque eu trabalhava em 2 áreas. A área de planejamento tributário e planejamento patrimonial e sucessório, que é basicamente pega a galera que tem muito patrimônio, principalmente imobiliário, qual que é a melhor estratégia? O que a gente faz? Alugar, não sei o quê, papapá. Então, a gente tinha essas 2 áreas que elas são muito conexas. Falei, cara, vamos ligar isso com um leilão. Porque se o cara chegar aqui para organizar o patrimônio dele, fazendeiro, o cara tem 50, 60 imóveis dentro da carteira dele, na pessoa física, vamos falar para ele, te interessa comprar um prédio comercial? Uhum. Te interessa esse imóvel aqui? Te interessa pela metade do preço? Era fácil de vender. Porque o cliente já estava ali. Ele já tem grana já no bolso já. E ele já tem dinheiro. Então, para mim, a ideia foi, vamos implementar essa nova área. A gente faz um braço de dentro do planejamento patrimonial. Leilão, o que você acha? Tá, vamos fazer. Só que você vai fazer tudo e você vai passar para eu revisar. E não vou ganhar nada. Fiz tudo. Tudo. Ele revisando, tal. Pedi muitos conselhos do meu pai, evidentemente. Revisou. Deu certo. Depois que deu certo, os outros sócios do escritório falaram assim, vamos vender isso para os outros clientes. Por quê? É muito dinheiro. É muita grana. Cara, é 6 a 10% do valor da arrematação. Você bota a arrematação de 2, 3 milhões de reais. 200, 300... E normalmente o advogado ele trabalha no êxito do processo, né? Que é Deu quando certo, você ganha o processo, no final você recebe o dinheiro. Claro, às vezes tem pré-labore e tal, mas o êxito é rápido. É a análise em 1 semana, arrematou na outra, você já recebeu. Caramba, é muito rápido, né? É muito rápido. Prestando serviço é um serviço de caixa rápido, diferente dos produtos tradicionais da advocacia. Então os sócios gostaram. Faz mais esse, traz cliente, apresenta. E você é estagiário? Estagiário. E você ganhou nenhum bônus. Não, nada mais. Faz esse, faz aquele e tal, não sei o quê. Montou uma equipe de pessoas improvisadas. Tinha um rapaz que trabalhava com imobiliário, um rapaz que trabalhava com não sei o quê, advogado, juntou, ficamos nós 3, só que eu trabalhava de igual para igual, porque eu tinha o conhecimento técnico. Uhum. Né? Evidente, eles tinham conhecimentos técnicos profundos em outros assuntos e complementares, mas sobre leilão especificamente, eu tinha. Então a gente começou a vender dentro do escritório. Vende. Fui efetivado. Aí, quando eu fui efetivado, você ganha quando você vende. Uma porcentagem. Você ganha uma porcentagem. Então, quando eu me formei advogado, fui contratado como advogado efetivado dentro do escritório, tudo que eu vendi eu ganhava um pedaço. Aí virou um pequeno, negócio legal. Mas eu ganhava um negócio. E aí, se eu trouxesse cliente, eu ganhava 10% do faturamento. Do total? Do total. Caramba. Comecei a trazer cliente. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Abri as minhas redes sociais. Pra quem não me conhece, meu perfil é @leilãocomvitor. Tá no Instagram, no YouTube, em todo lugar. Abri minhas redes sociais. Eu falei, tá, Que ano que você abriu as redes sociais? 4 anos. 4 anos, caramba. 4 anos. Um bom tempo, já tô 1 ano. Tem um tempinho já. Só que eu criei ela com o objetivo de captar cliente. Porque o que eu pensava? Eu acho que eu tô muito acertado até hoje olhando pra isso. Eu sou muito novo. Eu não vou arrumar cliente mais velho com muito capital. Ele não vai confiar em mim. No tradicional, né? Que No o cara já tradicional. conhece o pessoal há muito tempo, sai pra jantar, toma o mesmo network vinho, e tal. aí joga golfe no mesmo Imagina, lugar. eu não consigo nem no mesmo, não conseguia nem ir no mesmo restaurante, porque entendeu? tem um valor agregado bem alto. Né? Exatamente. Então, o que eu pensei? Eu preciso comunicar com pessoas diferentes, Que eles não estão procurando. que eles não estão procurando. Que tá em outro lugar, que tá por aí. Tá por aí. É. E aí eu vi um vídeo na internet, e eu falei, cara, Foi bem na época do boom, né? Porque foi aí em 2020, né? foi no boom. Que aí deu boom de tudo quanto é rede social, cresceu muito. Foi aí que eu ganhei dinheiro, na pandemia. Mas eu vou chegar lá. E aí eu criei, nem era essa que eu tenho hoje, era uma anterior, mas falei, cara, vou começar a captar cliente. Sabia nada de internet, advogado todo travado, não sabia nada. Só que foi a minha forma de trazer clientes, porque eu sou muito novo, tô com 29. Muito novo, cara. Quase 10 anos a menos que eu tenho 38. 29, e cara, bota isso em 2020 ainda, entende? Então eu falei, cara, vou falar nas redes sociais, porque eu falo pro meu público, certamente vai ter uma pessoa 3, 4, 5 anos mais velha que eu, que vai ter seus 300, 400 mil para investir no imóvel. Não tenho dúvida que vai. Acertei. Comecei a pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, começou a chover cliente. E nesse ponto você ainda trazia pro escritório. Tava trazendo tudo pro escritório. Legal. Cheguei a virar sócio do escritório de serviço. Porque eu cheguei a ter uma carteira de mais 100 clientes. Caramba. Num curto espaço de tempo. Cheguei a sócio do escritório, só que não valia a pena. É que você tinha uma porcentagem pequena daquele Tinha uma todo, porcentagem tinha pequena. toda uma estrutura grande ali no escritório que precisava diluir aquele faturamento, né? A gente pegou uma área que não existe. Eu criei uma área. Eu dei a sugestão de criação. Não vou falar que eu criei, porque eu não assino nada, né? Quem assinava eram os meus chefes. Mas eu dei a sugestão de criação de uma área que tinha faturamento 0, porque quando eu fui sócio, faturamento de 1 milhão mês. Uma estrutura super robusta. 4 advogados embaixo, 8 estagiários, 3 pessoas de administrativo. Uma estrutura muito robusta. 1 milhão de faturamento mês para eu ganhar 30 mil? E organizar tudo isso? Tinha um bônus do final do ano, mas não era muito. Classe média, né? Não era muito. Eu falei, cara, se eu trouxe tudo isso de cliente, eu posso trazer tudo isso de cliente para mim. Não preciso trazer para o escritório. Decidi cindir com o escritório. Toquei muitos projetos meus, só que aí eu ganhei muita relevância nas redes. Por quê? Esses 100 clientes, eles se acumularam durante a pandemia. E aí a gente levantou um belo caixa e eu ganhei muita visibilidade nas redes sociais. Muita. Na época devia ter 80 mil seguidores, sei lá. É muita coisa. Pensa em 80 mil pessoas numa sala. Exatamente. É um estádio mais do que o Maracanã hoje em dia lotado. Exatamente. O Maracanã acaba acho que 70 e pouco. Exatamente. Só que não é, para redes sociais, não é um... Não, tem gente com milhões. Assim, exato. Mas para quem era do físico, é muita quem gente. tinha... Cara, muita gente. Um sócio do escritório, por mais que ele o dono fosse, um baita nome, ele não conseguia falar uma frase que ia alcançar 80 mil pessoas. Não alcançava. Eu alcançava. Então eu tinha uma arma muito poderosa. E durante a pandemia eu escalei muito isso. E muito clientes. Eu fui subindo o sarrafo. Antes eu pegava clientes de 300, 400 mil. Hoje eu pego clientes para fazer assessoria mínimo de 4 milhões. A gente fez uma arrematação na semana passada bem interessante até para você tomar conhecimento. Em Suzano, era uma antiga fábrica, estava abandonada há mais de 10 anos. A gente vai derrubar a fábrica e vai subir um mercado de um atacarejo, de uma rede de atacarejo aqui que tem em São Paulo. Ele vai subir um atacarejo. E eu não vou fazer. Eu só assessorei. Tá, você assessorou o pessoal, eles vão fazer um BTS provavelmente? E eles vão fazer um BTS já tem o cliente já para comprar? Ou para alugar? Não. Eles vão fazer e depois alugar? Na verdade, me perdoe. Se eu não me engano, eles pegam CRIs e constroem eles mesmos, porque as unidades são deles. Entendi. Tá. Aí eles alugam. Não, é deles.
É do próprio. São deles é do próprio atacarejo. Ah, entendi. Exatamente. Então o atacadão que tá comprando isso daí, o atacarejo que tá O comprando atacarejo isso. está comprando, Entendi, ele vai entendi. subir, Legal. mas vai levantar funding com crise, alguma coisa assim. Uhum. Todas as lojas deles são próprias. Todas do interior de Que São Paulo legal. são todas próprias. E eles vão abrir ali em Suzano. Então, esse é um caso que eu pego, 4 milhões. Aí eles queriam falar assim, ó, Vitor, eu tô procurando um terreno desse tipo, e aí você procura em tal local, tem que ser próximo de uma rodovia. Na verdade, ou a eles já sabiam. oportunidade encontra os caras, né? Então Essa eles é já a sabiam questão. que ia ter isso daí e falaram, Eles já Vitor, analisa. sabiam, eles já sabiam que ia chegar, eles sabiam de quem era, eles tinham um mini relatório e falou, Vitor, porque nessa avenida em Suzano tem um atacadão, tem um açaí, e agora vai ter a terceira, que é o concorrente Que é o dele, concorrente. que é o terceiro maior atacarejo aqui do estado de São Paulo. Legal. E então, quando ele ficou sabendo daquele terreno, que provavelmente eles deviam estar de olho há muito tempo. E se você não tivesse nas redes sociais, possivelmente nem ia te chamar. Ou não ia saber que você. Porque daquele escritório talvez não iam. Não ia chegar. Esse cliente era inacessível. O business principal desse cliente é inacessível. É muito difícil chegar. Você tem que ter um escritório muito grande para chegar. Ou alcançar muita gente. Ou alcançar muita gente. Só que eu alcancei a pessoa física do cara na internet. Você vê. E aí, o que acontece? A gente fechou esse negócio. Essa arrematação tem 15 dias. A gente vai receber, acho que essa semana provavelmente vai entrar no caixa. Pagamento da comissão. Cara, é uma arrematação aí que vai colocar no caixa da empresa 500 pau. É grana pra caramba, curto prazo. Cara. É muita grana. E é pouco tempo, né? Porque eu peguei 20 dias para fazer a análise, não sei o quê, analisei, fizemos a arrematação. Agora, tem todo um trabalho que ele vai continuar de regularização, de matrícula, só para você ter uma ideia. Esse terreno ele é tão grande que ele tinha uma transcrição da área maior, individualizaram a matrícula de trás, mas a da frente continua na transcrição. Então tem um trabalho registral bem grande a ser feito ainda, mas de toda forma a gente recebe a curto prazo, né? É curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Então é um negócio que ele tem uma escala bem legal. E aí, quando eu fui para as redes sociais e estruturei meu negócio, meu escritório, eu peguei clientes cada vez com maior volume financeiro e eu ganhava uma comissão melhor trabalhando menos do que eu trabalhava à época, uma equipe bem mais enxuta. Porque você tem o principal, né, Vitor, que eu acho que acontece, assim, você tem um ativo seu que é escasso, que é o seu tempo, e aquela pessoa do outro lado, ele também tem um ativo dele que é escasso, que é o tempo, e também o recurso financeiro dele. Ele fala, peraí, eu vou arriscar com qualquer um que tá por aí, ou eu vou logo em quem ensina outras pessoas a também fazerem isso? Porque acho que é aí que é a jornada, né? Você é o professor, você ensina aqueles dezenas ou centenas ou milhares de alunos. Acho que o seu é na casa dos milhares de alunos já hoje, né? Então você tem milhares de alunos por aí. Ué, se eu posso, com a grana que eu tenho, contratar o professor, por que eu não contrato o professor? Exatamente. E aí, assim, você tem uma cadeia muito grande ali, né, que você já criou, né, 4 anos aí, poxa, de trabalho na internet, na rede social, daí o cara vai lá e fala assim, é mais certeiro eu contratar o professor do que um aluno dele. Mas tudo bem, alguns deles vão contratar o aluno, porque ele vai chegar no professor e vai falar, quanto custa? Aí o Vitor fala assim, olha, meu trabalho, 500 pau, pra fazer isso aqui. O aluno, às vezes, vai cobrar 100 conto, mas ele fala, ih, rapaz, será que esse cara não vai me dar rolo e eu vou perder essa arrematação? Ou por isso, aquilo outro pode me dar um problema ali no meio do caminho? Então é muito interessante, cara, o formato, né, porque você, funilzão, né, a boca do funil, você chega em muita gente, agora naquela bocona de funil que você deve alcançar milhões de contas por mês, talvez, então assim, milhões de contas que você alcança por mês, no meio desses milhões de contas, cara, tem 10, 15 caras desse 10, 15 caras que eles vão me dar esse serviço e aí a gente presta uma assessoria bem interessante e de fato, ela é pontual, eu tenho essa exigência comigo de ser alguns clientes muito selecionados, por quê? Não é como uma mentoria que também vendo, ali é minha prestação de serviço e a gente começou o papo hoje falando sobre tempo, que é o ativo mais escasso. Eu tenho que ser muito remunerado pelo tempo que eu invisto. Sim. Se eu estou investindo muito tempo nessa prestação de serviço, eu tenho que ser bem remunerado. Então eu escolho cases complexos, cases interessantes, como por exemplo esse terreno. Legal. Não faz sentido eu arrematar um apartamento. Já passou. Olha que muito mais interessante eu pegar um que é todo estragado, um leilão todo complexo, todo ferrado, que ninguém vai arrematar, foi arrematado em lance único por nós. Porque eu tenho todo o conhecimento necessário para fazer o que os outros não fazem, que é encontrar uma pérola, uma agulha no palheiro, que é um imóvel desse, que o cara vai derrubar a fábrica e vai levantar um atacarejo. Pô, olha que top você passar em frente a esse atacarejo e falar assim, eu arrematei o terreno desse atacarejo.
O dono desse estabelecimento me contratou lá atrás, há 10 anos atrás. Que é isso daí, o que é? Legado. Né? Que é uma coisa que, assim, às vezes as pessoas de curto prazo, elas começam a olhar, observar assim, poxa, o que eu consigo ganhar? Quanto que financeiramente isso daí vai me remunerar? Né? E, naturalmente, você também vai ser bem remunerado. Mas você começa a ver legado, né? Você fala assim, poxa, que nem, eu vejo aquele prédio e falo, cara, aquele prédio ali, ó, foi o papai que fez, né? Que nem às vezes eu passo por meio na frente de alguns dos empreendimentos que a gente já fez, né? E eu mostro pros meus filhos, cara, é um barato, cara. Meu filho, Isso aí deve ser. fala assim, cara, pô, o papai que fez isso aqui, agora vem uma leva de outros maiores, né? E aí tem outras coisas, assim, que a gente tá desenvolvendo agora também, que uma operação que vai a nível nacional, e aí vai, cara, depois eu falo em office daí. Mas nossa, é muito legal, é muito gratificante. Porque chega uma hora, né, Vitor? Porque assim, cara, daquele momento que você ganhava 40 mil, torrava aquilo 40 mil, não sabia nem o que fazer com aquilo, hoje o Vitor mais experiente, sabe, com aquele 40 mil, ele vai fazer uma coisa muito maior. Mas 40 mil hoje já não é uma coisa que é tão relevante, não faz muito sentido para pegar, né? Ontem mesmo eu tava falando com um cliente que alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, ele fechou um negócio comigo, na época era 7 mil reais, né? Um trabalho lá, enfim. Hoje, cara, o ticket mínimo numa das nossas empresas, que é o escritório de arquitetura, é 100 conto, cara. É 100 mil, assim, o mínimo, só pra pegar um negócio pequeno, senão não dá pra atender. Não faz nem sentido. Senão não faz sentido pra gente pegar. Aí ele, pô, Romualdo, e aí, dá pra atender? Aí eu falei, cara, não dá mais, cara, porque naquela base de preço, hoje a gente não consegue mais atender. Porque a quantidade de pessoas que chegam pra buscar o Vitor, por exemplo, como chegam pra me buscar também, é muito maior do que você pode atender. E aí você tem que selecionar, pra você selecionar tudo. E não é, cara, que você é malvado nem nada, cara, é que simplesmente você chegou num ponto que o pessoal falou, pô, o Vitor é um cara que ele é muito experiente, né? Então, Vitor, aí você fez esses grandes negócios, como esse agora do Atacarejo, então ali você saiu do escritório, montou seu próprio escritório, e aí depois você começou com consultoria, ou você começou a prestar o serviço para ensinar outras pessoas, ou isso veio no meio do processo, ou veio tudo junto? Cara, veio no meio do processo. Então, aí eu acabei avançando super e esqueci de contar o contexto lá atrás, né? Que essa arrematação foi agora, esses dias, né? Foi esses dias. Isso. Vai sair, inclusive, vídeo no YouTube e tal, ótimo. Mostrando tudo. Mas conta o meio do processo. Mas o que acontece? Eu comecei a prestar aquelas consultorias, já no escritório, levantei meu dinheiro e comecei a fazer minhas próprias arrematações. E a cada arrematação, multiplicava mais o meu capital, ganhava mais dinheiro, usava isso e reinvestia no negócio. Ou seja, em mais arrematações. Então, a consultoria, ela era o meu fluxo de caixa. Todo o dinheiro que não todo, né, mas uma boa parte do dinheiro que eu ganhava com a consultoria eu imobilizava em leilão. O leilão, ele tem uma cauda entre 6 a 14 meses para você conseguir girar num bom negócio. Enquanto isso não girava, quem alimentava o meu fluxo de caixa, pessoa física, né, pessoa jurídica, mas acabava por dividendos a minha pessoa física, era a consultoria. Então a consultoria, no meio tempo das arrematações, porque eu não tinha patrimônio suficiente para ficar arrematando sem parar, ela era o que fazia, me mantinha no jogo e fazia eu pagar as contas. E nutria, aumentando o meu patrimônio toda vez que eu ia fazer novas arrematações. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Ganhava meu dinheiro, recebia das consultorias, arrematava, consultoria, arrematava, e aí eu fui multiplicando meu patrimônio de uma forma que eu julgo inteligente. Para a minha idade, à época, eu achei isso muito interessante. Porque eu pegava o dinheiro que eu recebia, comprava mais ativos. Esses ativos eu revendia ganhando mais dinheiro, comprava mais 2 depois daqueles, depois mais 3, depois mais 4. E aí ele virava uma progressão ali aritmética ou geométrica, depende do momento, mas você via que eventualmente isso não era tão escalável. É isso, porque depende muito do tempo do Vitor e da equipe. Depende muito do tempo. Aí, então assim, o seu tempo é escasso, você consegue multiplicar ele de uma certa forma. Exato. Agora, por exemplo, acho que talvez os cursos entraram no meio do caminho aí também para ajudar a você também criar uma comunidade mais forte, né? Mas para a escala, é isso? Cara, duas coisas da escala. Chegou um certo momento que eu tava ali girando... Cara, era quase 3 milhões de reais. Mês? Ano? Não. 3 milhões de reais patrimônio, não era mês. Ah, tá. Patrimônio. Eu me coloquei numa dúvida que foi a seguinte. Eu posso, com 3 milhões, arrematar 10 imóveis de 300 mil, ou posso arrematar 2 de 1,5 milhão? Qual faz mais sentido? Depende. Então, depende do seu momento, depende de várias coisas. Depende de várias coisas. Naquele meu momento, se eu tivesse que administrar 10 imóveis, ia tomar muito do meu tempo. Embora, se você
fizesse a venda, seria mais rápido o retorno e às vezes até impacto financeiro fosse maior se eu fizesse essa operação Uma margem dos 10, uma margem maior, do que comprando esses 2 de 1,5 milhão. Só que se eu compro 2 de 1,5 milhão, cara, são 2 imóveis, são 2 obras. Uhum. Eu tenho os meus outros negócios, que são a consultoria, né? Eu tenho o Instagram que continuava movimentando. Eu preciso ter tempo. Eu preciso ganhar dinheiro no mercado dos leilões, mas preciso ter tempo. Uhum. E a partir desse momento que eu me vi ali travado em escala, que eu falei, eu não tenho como lateralizar isso, eu não posso arrematar muito mais, eu tenho que arrematar menos, mas com mais qualidade. E se eu arrematar menos e com mais qualidade, me sobra tempo. E aí eu olhei para a escala, falei, cara, tem muita gente, que meu perfil já era grande, pedindo mentoria. Uhum. Pedindo. Me dá mentoria que eu quero fazer, que não sei o quê, papipi, papapá, porque eu ficava mostrando os resultados daquelas coisas que eu fazia. E aí eu criei a mentoria Eli, que é Enriquecendo com Leilão de Imóveis. Legal. Hoje a gente tem 5.700 alunos e criamos, assim, na minha visão, uma comunidade muito, muito engajada. Muito forte. Muito nichada e muito forte para o mercado dos leilões. Legal. Eu acho que a gente é, assim, tranquilamente, inclusive eu fiz um evento no mês passado, deu exatamente um mês, hoje, para a gente comemorar as 450 milhões de reais em arrematações nos últimos 2 anos. Cara, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Muita coisa. Assim, desses 5.700 alunos, é muito dinheiro que foi colocado dentro do mercado imobiliário, sabe? Cara. Porque se você for pensar em valor de venda, vamos colocar que no mínimo ali são, no mínimo, 700, 800 milhões em venda. Né? Porque são 450 milhões de arrematações. É difícil, mas assim, colocando em venda, quase metade, deve ser uns 700, 800 milhões de reais. Cara, quase 1 bi em 2 anos de movimentação. Isso só com os alunos da mentoria. Eu fiquei... Fora o mercado secundário que tem ali. Fora tudo isso que você estava, inclusive, me contando aqui no começo. Fora corretagem, construção, tudo. Putz, cara, um universo. É um ecossistema muito grande, cara. Um que ecossistema a gente vai muito movimentando. grande. Então aí você criou sua mentoria. Nossa, a gente vai batendo papo, eu tô olhando ali o tempo ali, cara, não, rapaz, foi rápido. Olha, rapaz. Muito rápido. Mas assim, então você criou sua mentoria para ter escala, né? Para que você pudesse também ter braço. Porque é natural, você vê que tantas oportunidades que aparecem, por exemplo, que nem eu tenho um cliente meu que tem 200 terrenos, ele tem mais de 1 bi em imóveis. Só parados. Mais de 1 bi. E aí ele falou, Romualdo, até chegou um momento de onde que eu criei a minha, né? Foi esses dias para trás, tem 3 meses só que eu criei a minha, já tá, graças a Deus, indo bem. Mas, cara, é assim, Vitor. Cara, ele falou assim pra mim, Romualdo, e aí, como que a gente faz para dar vazão a muitos desses imóveis aí? Eu falei, cara, olha só, se eu pegar 3 por ano, 2, 3 ou 4 por ano, eu levo 50 anos para chegar no último desse cliente. No último imóvel, ele tem 200. Né? Então eu falei, caramba, e agora eu preciso braço. Preciso de braço. Braço. E aí, como que é uma forma de eu dar a maior porcentagem de lucro para a pessoa que vai ser o braço? Porque em geral não é assim. Em geral, quem está no nível estratégico é o que tem o maior lucro. E no nível operacional, quem está ali operando no dia a dia, tem menos lucro, né? Mas eu falei, e se eu inverter? Eu, de forma estratégica, né? Mas eu fico um pouco mais isolado do negócio, eu crio braços para tocar esses negócios, para serem meus braços nas operações. Porém, eu não fico dentro do produto. Do seu branding, do seu networking para fazer essa conexão. Exato, conecto uma ponta na outra. Quando eu conecto uma ponta na outra, aí você tem, de forma primária, o VGV ali do empreendimento que vai ser desenvolvido. Mas de forma secundária, cara, isso vai longe, a conversa vai para muito longe. Mas assim, então, Vitor, aí você criou o braço, você criou toda essa comunidade. Cara, e assim, pro Vitor agora, que a gente, depois é papo pra gente voltar outro podcast também aqui e falar com mais tempo. Falei demais, né? Não, que isso, foi bom demais, muito bom, porque o pessoal vai entendendo a história de pessoas bem-sucedidas e ali cada um tem um modelo dele de negócio, cada um tem um business, tem um formato de negócio ali que funciona, né? Tem gente que, inclusive, com obra, fazendo obra, consegue ganhar seu dinheiro, consegue ensinar ali. A gente, é lógico que tem... Você vai pensando, eu já trabalhei muitas obras também por aí, você vai falando, ixi, rapaz, isso aqui, se for tocar obra, eu não quero mais não. Isso aqui é uma coisa que eu não quero. Mas enfim, dali, Vitor, vamos falar pro pessoal assim, o pessoal que tá vendo o Vitor hoje, óbvio que, quando a gente fala o topo é uma coisa relativa. É o topo que você tá hoje em relação ao que você era lá pra trás. Em relação aos 40 mil lá, que foi muita grana lá, hoje você tem negócio de 500 mil que você ganha num negócio só. Então a gente tá falando aí de 12, 13 vezes mais do que você ganhou naquele negócio que você achou que era o negócio da vida. Eu era o rei da cocada preta. Exato. Por quê? Porque você é uma média, né, das 5 pessoas que você mais convive. E se você convive lá com pessoas que estão no nível do estágio, cara, você não tá falando mal das pessoas ali que você está convivendo. Mas é natural que aquelas pessoas se acostumam com aquele valor de renda, eles se acostumam com aquele carrinho ferrado, aquele carrinho barato, sabe? Eles se acostumam com aquele tudo bem. E tá tudo bem mesmo.
Agora, você quer ser 95% da população que ganha menos de 8 mil por mês? Ou você quer ser aquele 0,1 que ganha mais de 100 mil por mês? Ou 1% que ganha acima de 28, tudo bem. Então, assim, tudo isso são momentos, né, Vitor? Então, assim, que recado que você dá para as pessoas que querem chegar no topo, por exemplo, né, que é só fazendo uma alusão ao nosso rumo ao topo imobiliário, né, no topo que você está hoje, que recado que você dá para elas nessa trajetória? O que eles têm que fazer? Cara, eu acho que a partir do momento que eu tive aquela epifania, que foi o encontro da verdade, naquele momento que eu trouxe até aqui para vocês, a partir daquele momento eu coloquei uma coisa na minha vida que é, eu nunca quis pouco. Eu não quero pouco. E quando eu falo que eu não quero pouco, não quer dizer que eu sou extremamente ganancioso, que eu quero muito, muito dinheiro. Eu não quero fazer da minha vida menos do que eu tenho de potencial para fazê-la, sabe? Eu sei que eu tenho muita coisa para crescer ainda, e se eu prevaricar comigo mesmo, ou seja, se eu deixar de fazer aquilo que eu posso fazer para chegar no meu máximo, cara, não é uma vida bem vivida. Como é que eu vou, como eu, Vitor, sou uma pessoa, cara, que gosta muito de trabalhar, gosta muito de fazer a coisa acontecer, vou deitar ali na minha cama nos meus últimos momentos e vou falar assim, cara, fiz tudo do que eu podia, do máximo. Porra, não. Eu vou ficar muito satisfeito se isso não acontecer, entende? Então, evidentemente, de forma saudável, né, gente? Não forma maluca, mas assim, cara, não queiram pouco. Não se satisfaçam com pouco. E quando eu digo pouco, não é dinheiro. Não se satisfaça. Se a sua prioridade é tempo com a sua família, cara, ganhe dinheiro para comprar tempo com a sua família. Se o que você sonha é com uma casa na praia, não queira pouco, não queira uma casinha, queira uma baita casa, para que você tenha tempo de desfrutá-la. Para que você tenha tempo, que você trouxe muito bem, é o nosso ativo mais precioso, ganhe dinheiro de forma inteligente. Cada um tem o seu caminho para ganhar. Meu leilões, o seu pode ser qualquer outra coisa. Mas entenda que você tem que fazer alguma coisa. Caça uma sarna para se coçar. Faz a sua vida acontecer, porque se você chegar lá na frente, eu ainda não tenho filhos, mas se o meu filho perguntar assim no futuro, papai, como é que você fez? Eu vou ter um puto orgulho de falar para ele como eu fiz. É isso que me move, não é mais 1 milhão ou menos 1 milhão na minha conta. Não faz diferença mais. Mas saber que eu tô fazendo o melhor de mim e que isso vai, cara, desdobrar em 1 milhão de outros novos negócios e novas oportunidades e novas histórias dentro, não só dos negócios, mas também da minha família. Puta, imagina o orgulho. Meu pai tem um orgulho gigante de mim. Que olha o que ele criou lá atrás e hoje eu sou assim, muito maior e ele ama isso. Isso que eu quero ter, entende? Eu quero fazer com que as pessoas olhem para o Vitor e falem assim, cara, que bacana a tua história, você fez muito acontecer. É isso que eu acho que vocês têm que pensar. O topo não é um valor metrificável em dinheiro necessariamente. Porque, cara, depois que você chega sendo muito transparente, 30, 40 milhões, não faz diferença você ter 30, 40 e o cara 100. Vocês acessam as mesmas coisas. Não faz tanta diferença assim. É número. Aí vira jogo de vaidade. Cara, é pra contar placar, essa é a real. Depois de um certo patamar é pra você contar placar. Mas olhe para o objetivo maior, que é compre tempo, tenha tempo para você, tenha tempo para sua família. Faça as coisas e tenha o poder de dizer não. Eu acho que o meu topo hoje eu posso dizer não, mas eu quero dizer cada vez mais não daqui para frente. Ter mais controle sobre minha vida. Tá vendo, pessoal? O que o Vitor trouxe aqui pra gente. Tem o poder de dizer não. Até a gente teve uma conversa um pouco mais cedo, né, sobre isso. Que assim, você pode falar não. Simplesmente assim. Porque às vezes você pensa que você tem que falar muitos sims. E na verdade, o que você mais se desenvolve é quando você aprende, quando você pode falar não. Porque você não precisa pagar a conta do dia seguinte. Né? Porque você não precisa ficar preocupado com um boleto que vai cair ali na sua conta. Né? Então assim, cara, olha, muito bom, Vitor. Muito obrigado mesmo. Fala novamente aqui pro pessoal como que o pessoal te encontra nas redes sociais. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, pelo papo. Desculpa que às vezes eu falo muito, mas... Não, que isso. Gente, se você quiser aprender um pouquinho sobre leilões, só pesquisar aí no YouTube, no Instagram, TikTok, @leilãocomvictor. Leilão com Victor. Você vai me achar em todos os lugares que você pesquisar. Até no Google eu vou aparecer pra você, mas se eu aparecer,
nunca mais eu saio da sua frente. Já recado tá dado, hein? Então, pessoal, sigam aqui o Victor. Com certeza vai agregar muito na vida de vocês e vai ajudar vocês a comprarem tempo para viverem bem. Muito obrigado, Victor, mais uma vez. Muito obrigado, querido. Um grande abraço. Até.